Pessoal, sobre o núcleo. Então, qual é o papel desse núcleo? Por que esse núcleo tem poros? Do que interfere a presença desses poros? Quem pode aí me falar, ou pelo menos montar uma possibilidade, aí, uma hipótese? Por que vocês acham que esse núcleo está cheio de poros? Quando o RNA vai pegar a informação do DNA para passar para o resto da célula? Muito bem. Então, quando vem a informação do núcleo, através do RNA, para passar para o resto da célula, ou seja, é um caminho de comunicação entre o citoplasma e o núcleo, né? Então, os poros que existem na membrana do carioteca é um caminho de comunicação. Permite, então, ter uma comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Observe que a Ana falou certinho da passagem do RNA do núcleo para o citoplasma. Observe que não foi falado nada do citoplasma para o núcleo. O sentido contrário não foi citado. E daí que tá, a gente tem uma dificuldade enorme de enviar informações para o núcleo. Por isso, então, que a maior parte das vezes a gente não consegue alterar o que está lá dentro do núcleo. Sendo assim, a gente tem um DNA que ele se repete constantemente. Quando a gente se duplica, quando a gente faz as células reprodutivas, a metade do DNA que vai para formar a nossa célula reprodutiva, ela é uma cópia muito fiel ao nosso DNA, porque nós quase não mudamos o nosso DNA. Pouquíssimas coisas têm esse potencial de alterar o DNA, porque normalmente as informações saem do núcleo, não voltam para o núcleo. Outra pergunta. Uma mutação genética, ela sempre provoca defeito? Sim. Sempre? Não, Eu ela acho que pode sim. provocar uma alteração só. Por favor, Gustavo, explique melhor o que você está dizendo. Não, tipo, não melhora. Pode ser neutro, por exemplo, mudar o cabelo. Uhum. O que Sim, é? mas se tu for lá mudar, tipo, o DNA das células capilares, claro que vai alterar em alguma coisa no teu corpo, porque tu foi lá, interferiu numa coisa natural e acaba que no final vai interferir em alguma outra parte do teu sistema. Tá. Ana, vamos só fazer uma observação do que você comentou aí. A pergunta era se mutação genética sempre provoca um defeito. Só que vamos observar o seguinte, você falou de ir lá e alterar. A mutação genética, ela acontece naturalmente, não necessariamente precisa ser artificial. Tá? Pode acontecer sim, né? Hoje a gente trabalha com engenharia genética, isso pode levar a alterações do DNA, mas a mutação genética, ela ocorre ao acaso. Uma síndrome de Down, por exemplo, é uma mutação genética. Ah, tá. Isso ocorre naturalmente. Mas também, assim, ó, a mudança da postura, por exemplo, o fato de algumas pessoas não terem o dente do siso também é uma alteração genética. E daí? Sempre uma alteração genética provoca um defeito? Então, não. Não? Professora, você tá mexendo com a minha confiança de novo. Professora, a gente já conversou sobre isso. Ana, eu disse para você que eu estou aqui para causar muitas dúvidas. Isso é extremamente importante. A dúvida gera curiosidade. E aí, gente? Além da Ana, do Gustavo que falou, o restante, acha o quê? Nós estamos num bom número, nós estamos em 25. Então, gente, e aí? O restante, o que acha? Mutação genética sempre provoca um defeito? Não? Não? Anthony, Viu? É disso aí que eu tô falando, desse tom de voz aí. é o Anthony que falou por último, né? Antes da Ana. Eu acho que o argumento do Gustavo foi mais convincente. Convenceu mais. Mas se é assim, então, beleza. Não, Tô brincando, tô brincando. Anthony, explica o seu ponto de vista para mim, por favor. Assim como a professora falou também, né? Que, tipo, eu não vejo do não ter um siso como um defeito. Daí, Muito bem.
Daí, por isso que eu acredito que não é defeito. Não é um defeito, realmente. Acredito que, como a professora falou, acredito É uma que vantagem, né? como uma seleção, como se fosse uma seleção natural, que a gente estudou faz um tempo, que, tipo, a gente parou de, não é que a gente parou, mas, tipo, a gente não tava, por um lado, a gente não tava usando tanto, e por isso que, tipo, as carnes, tipo, como que eu posso explicar? Resumindo, antigamente a carne era crua e a gente usava muitos dentes. Daí, tipo, Uhum. como a carne a gente foi, não que a gente foi se adaptando, mas, tipo, Cozinhando, ser, cozinhando. seres que, tipo, não tinham esses dentes começaram a sobreviver também como, tipo, é isso, como o Gustavo falou. Me É embolei porque todo aqui. diminui o espaço da boca, Anthony. Daí não tem mais espaço pro siso no fundo e ele nasce gelado. Então, ó, É que acaba que o siso não tem mais função, né? Então, a e gente acaba nascendo sem. isso. O Anthony, quando ele foi falar ali, ele conseguiu citar as duas teorias da evolução numa tacada só. Tá? Vamos separar essas duas teorias que o Anthony citou ali. Tá? Das duas teorias muito importantes, mais importantes que a gente tem que discutir, lógico que tem outras, a de Lamarck e a de Darwin se destacam. Né? A de Lamarck é a lei do uso e do desuso, que se você usa, você desenvolve, e lei dos caracteres adquiridos, que se além de você desenvolver, você acaba passando para os seus descendentes, que é um dos defeitos da teoria do Lamarck. Porque a gente sabe que realmente a questão da lei do uso e desuso, ela existe. Se você usa, muito desenvolve. Se você não usa, atrofia. E se as pessoas que fazem muita musculação, né? Quando elas fazem muita musculação, elas realmente desenvolvem musculatura. Se elas param de fazer, se é uma pessoa que não faz exercício físico, então aquilo realmente pode chegar a atrofiar. O idoso, por exemplo, que pratica exercício físico constantemente, consegue se desenvolver bem. Ao contrário, aquele idoso que fica bem paradinho em casa, que não gosta de caminhar, não gosta de mexer, ele tem uma tendência a travar mais rápido, a atrofiar rápido. Então, realmente, lei do uso e desuso, ok. O problema está na transmissão dos caracteres adquiridos. Que nós não temos a capacidade de transmitir isso para o nosso descendente. Senão, o cara que fazia musculação tinha filho musculoso. E a gente sabe que isso não acontece. Então, o Lamarck, ele tem essa ideia do lei do uso e do desuso. Então, não dá para dizer assim, porque o cara usava muito a estrutura do dente, ou ele deixou de usar, atrofiou. Porque essa seria a ideia do Lamarck de transmissão dos caracteres adquiridos. Aí vem a segunda teoria do Darwin, que o Anthony citou bem na fala dele, né? Que o Darwin dizia que o ambiente seleciona o mais apto, né? Lei da seleção natural. Então, aquele que se adapta melhor é aquele que vai sobreviver. E o Anthony, na fala dele, ele falou assim, que começaram a sobreviver aqueles que não tinham essa arcada dentária tão grande porque a carne ficou mais mole. E é exatamente isso que a seleção natural diz. Conseguiram sobreviver porque já não era mais uma característica tão importante assim, tão vital. Aí ele conseguiu utilizar, ele conseguiu sobreviver apesar de ele não ter a estrutura do siso. E aí você tem agora um grupo com uma mutação genética que deu certo, tá? Mutações genéticas, elas acontecem ao acaso e elas podem ou facilitar a nossa vida ou dificultar a nossa vida. Aquelas que dificultam a nossa vida, essa vai provocar um defeito no ser vivo. Ele vai diminuir a taxa de sobrevivência. Agora, aquela mutação genética que favorece a nossa vida, ela vai favorecer a nossa sobrevivência. Hoje, como o Gustavo citou, não só passou a não ser um problema não ter o siso, como às vezes passou a ser um problema ter o dito siso, porque ele nasce atravessado. E muitas vezes você é obrigado a extrair esse siso. Né? Então, a pessoa que não tem o siso é que acabou sendo beneficiada no final da história, porque aí a arcada dentária também passou por um processo de evolução, também modificou de tamanho, e aí, então, o cara que tem o siso tem problemas, porque acaba tendo que extrair, né? É um dente com uma raiz bastante profunda, causa dor e tudo mais. Então, uma mutação genética, ela vai ser benéfica ou não, dependendo da adaptação ao meio. Se isso fizer com que ele se adapte melhor ao meio, ele vai sobreviver, isso vai facilitar a vida dele. Se isso prejudicar a sobrevivência dele no meio, isso vai ser ruim para ele. Quer falar?
eu não sei se pode ser considerado uma mutação genética. Vocês já ouviram falar do Michael Phelps, aquele ex-nadador? Que entre os Olha, dedos... Peraí essa que meu pele- marido quer explicar pra vocês. Vem Não, cá. não, tô sem camisa. Tá escutando? Eu não sei se pode ser Tá considerado. bem baixinho. Fala mais alto. Se vocês já ouviram falar sobre aquele ex-nadador Michael Phelps, eu não sei se pode ser considerado uma mutação genética, mas entre os dedos dele, essa pelezinha aqui entre os dedos dele é maior. Então, conforme ele faz o movimento do nado na água, ele consegue ser mais rápido devido a essa mutação. Não sei se é uma mutação, mas ele tem esse fator aí que deu uma vantagem. Pode pesquisar que teve até um estudo. Olha, ele fez Então, uma mutação. É uma né, mutação por que isso. não teve o lado ruim, teve o lado bom. Né? Sim, Mão de pato. é verdade. Olha, ele conseguiu. Desculpa atrapalhar. Não, obrigada, acrescentou. Pô, relaxa. Acrescentou, muito obrigada. Então, gente, como vocês viram, as mutações, elas dependem da forma de adaptação, né? Então, se isso faz com que o indivíduo se adapte melhor ao meio, é uma mutação benéfica. Se não se adapta melhor ao meio, então essa mutação ela traz prejuízos. E essa mutação é sempre provocada dentro do núcleo, tá? Essas mutações, no geral... O Michael Phelps estava dentro do útero da mãe dele, não ocorreu direito o processo de apoptose? Uhum. Isso mesmo. O processo de apoptose não separou completamente os dedos dele ali. Na fase intrauterina. Que doido, né? Tem tudo para Sim. dar errado, né? É uma mutação genética que tem tudo para dar errado, né? E o cara tornou isso Coincidentemente, ele virou um nadador exemplar, né? Um exímio nadador. Tá lá fora, Laura. Então ele se adapta bem a uma mudança que ocorreu nele, uma mutação genética ocorrida nele, né? Então, e assim são várias outras mutações genéticas. E aí vocês veem aqueles programas mais, né? Porque tem uma pessoa que faz isso, uma pessoa capaz, ela suporta melhor a temperatura, outra que consegue ter descargas elétricas, né? Que é aquelas pessoas que conseguem gerar mais aqueles choquinhos entre um e outro. Então, existem várias pessoas com várias alterações genéticas. E aí isso vai depender de cada um. Alguns utilizam isso, acabam beneficiando, outros acabam prejudicando, outros também não interferem na vida deles, tá? O fato é que se essa mutação ela ajudar o ser vivo, existe uma chance muito maior dele sobreviver, porque existe uma chance muito maior dele chegar à idade adulta, dele conseguir se reproduzir e deixar descendentes. Tá? Isso na natureza é muito importante, porque os indivíduos que não conseguem se adaptar bem, eles acabam morrendo com facilidade. Então, eles não deixam descendentes. Então, acaba se sobrando só, ou pelo menos em grande maioria, só daqueles que se adaptaram ao ambiente. Para isso, então, a gente precisa entender como é que funciona a estrutura desse núcleo, né? O núcleo, ele é uma organização... Vocês já sabem que ao redor do núcleo tem a membrana nuclear, né, também chamada de carioteca, e essa carioteca ela é cheia de poros. Esses poros, então, permitem a comunicação do citoplasma para o núcleo. Lá dentro do núcleo, nós temos, então, o que a gente chama de DNA. Esse DNA dentro do núcleo, ele está todo enroladinho, tá? Observe que lembra quando a gente tira cabelo de escova, assim, né? Que a gente enrola tudo. Então, ele está todo condensadinho, todo enroladinho lá dentro do núcleo, tá? A forma dele condensada ajuda justamente a compactar, usar um espaço menor ali dentro do núcleo. Observe que tem pontos mais escuros e pontos mais claros, né? Desses pontos mais escuros, nós damos o nome de heterocromatina, e dos pontos mais claros, nós damos o nome de eucromatina. Tem muito a ver com essa condensação que a gente estava falando. A cromatina, ou esse DNA todo enroladinho, todo condensado, ele se organiza em determinados pontos com estrutura um pouquinho mais aberta e determinados pontos com estrutura um pouquinho mais fechada, tá? Mais ou menos assim, ó. Pensem vocês. Todas as nossas células, nós somos um amontoado de células, né? Bilhões de células acumuladas. Todas as nossas células têm DNA no núcleo. Só que o DNA ele não é uma parte, ele é um todo. Então, tem toda a estrutura de DNA. Então, imagina assim, ó, a célulazinha que está lá no teu cérebro, ela tem toda a informação para o funcionamento do teu dedão do pé.
Assim como a célula do dedão do pé tem toda a informação de como é a estrutura do teu cabelo. Então, a informação, ela existe em qualquer célula, tá? Então, a informação completa, o DNA completo, ele existe em qualquer célula. Só que o que acontece? O DNA, ele é funcional dependendo da região onde ele está. Então, tem regiões que a estrutura é maior, mais aberta. Então, o DNA, ele pode ser lido com mais facilidade. Tem regiões que o DNA, ele é mais condensadinho, ele é mais juntinho ali. Como ele é mais juntinho, o DNA ele não é lido naquele trecho. Então, como vocês devem já imaginar, aonde é mais abertinho é onde deve funcionar naquela área. Por exemplo, as células que estão lá no cérebro, ela tem essas áreas mais abertas que vão ter a função ligada às funções cerebrais. A célula lá do dedão do pé, ela tem as áreas do DNA mais abertas, as áreas de eucromatina, referentes às áreas e à função daquela célula lá no pé. Então, apesar de a gente ter toda a estrutura do DNA, onde ele é mais desenrolado, o DNA ele vai funcionar, ele vai ser uma área funcional. Onde ele é mais enroladinho, que aí aparece na imagem como mais escura, a heterocromatina, é onde o DNA não é funcional nessa área, porque ele comandaria uma área que não é essa que a célula está. Tá? Mas a gente tem todo o DNA em todas as células. Observem que o DNA ele é intimamente aqui, ó, a membrana que recobre o núcleo celular, ela é intimamente ligada ao retículo plasmático granuloso, porque é justamente onde sai o RNA e já encontra o RNA mensageiro, né? E já encontra o ribossomo para fabricar as proteínas necessárias ali. Então, ó, a gente está falando do DNA. Lembra a estrutura de dupla hélice retorcida? Essa estrutura ela vai condensar, ou seja, ela vai enrolar bem pequenininho para justamente caber lá dentro do núcleo. Então, essa forma de DNA condensada é que a gente dá o nome de cromatina, né? Então, essa cromatina condensada aqui, ó, ela vai ser organizada nessa espécie de X aqui, ó. As cromatinas, então, condensada, a gente dá o nome de cromossomos. Então, nós temos aqui, ó, um cromossomo com 2 braços de cromatinas. Como eu estava dizendo para vocês, ó, essa cromatina condensadinha, ela tem áreas mais abertas e áreas mais fechadas do DNA. Nas áreas mais abertas são as áreas funcionais. Na área que o DNA está sendo lido pelo RNA, está fazendo proteína, está funcionando. E a área mais fechadinha, que é a área mais escura da imagem, a heterocromatina, é onde o DNA não está funcionando. Ele está ali, mas ele está desligado, digamos assim, ele está off, tá? Então, existe esse trecho do DNA, mas ele não está funcionando. E existe também os cromossomos, que eles são especificamente sexuais, tá? O cromossomo masculino, a gente diz então que os cromossomos masculinos é um X e um Y. O cromossomo feminino é um X e um X. O segundo X, ele aparece dentro do núcleo como uma mancha. Essa mancha que vocês estão vendo aqui, ó. Então, ele aparece uma mancha bem grossa, que é o cromossomo sexual X. Observem que o cromossomo Y, ele não aparece essa mancha maior dentro do núcleo. Então, vocês verificam que dentro do núcleo você não tem um ponto específico mais escuro assim, ó. Então, por uma imagem de microscópio, dá para reconhecer o cromossomo sexual a partir da busca por esse X, ó. Então, essa mancha maior, onde encontra essa mancha maior, então nós temos uma fêmea. E onde não encontra, nós temos, então, um macho. Ok? Dependendo, então, uma menina, né, uma mulher para o XX, um homem para o XY. Observem que no cantinho aqui, ó, nós temos o nucleolo. O nucleolo ele é sempre uma manchinha bem no núcleo ali, de um condensado. Tá? Nesse nucleolo ali, ele vai ter o RNA sendo fabricado junto com os ribossomos. Então, aquilo ali é um acúmulo de RNA, que vai vir aqui, ler o DNA e tudo mais. Então, o RNA e o ribossomo amontoadinho que formam o nucleolo. Lembra que só sai, as coisas não entram. Então, o RNA ele não entra para ler a informação. Então, na verdade, ele é produzido dentro do núcleo e ele só sai com a informação.
tá? Mas aqui dentro do núcleo, o retorno de organelas é muito, muito baixo, quase nulo, tá? Só que observem que eu não disse que ele é nulo, ele é quase. Por isso que a gente tem algumas mutações, porque algumas coisas chegam a passar, algumas coisas acabam atravessando. Até aqui, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Prof, esse Professora, então, núcleo... fala, Maria. Pode falar, não. Não, pode falar. Tá. Prof, esse núcleo, então a função dele é bem baixa de receber as... Não entendi essa parte ali. Do nucleolo? O prof falou. O nucleolo é onde vai ser produzido o RNA, tá? Então, essa mancha aí do nucleolo, ali dentro nós temos um grupo, tá? Um grupo de RNA sendo fabricado. Junto com o RNA, nós temos também os ribossomos, tá? Então, ali uma associação entre RNA e ribossomos para poder produzir as proteínas do DNA, tá? Então, sempre... Entendi. Entendeu? Ficou melhor um pouquinho? Sim. Então tá. Obrigada, tá, prof? Nada. Ana? Tá, então eu ia perguntar se os ribossomos são produzidos no nucleolo junto com o RNA. Sim. Ali nós Eles temos são produzidos no nucleolo. isso. Ali nós temos a formação dos ribossomos, tá? Ah, tá. Uhum. E aí eles também saem através dos poros. Mais alguém, gente? Entendi. Ninguém? Não? Gente, oi. Acho que não é nada, professor. Ok, então. Pessoal, sobre o que estava falando ali dos cromossomos, cada ser vivo, cada grupo de ser vivo, ele tem um número de cromossomos específico, tá? Então, a gente para manter as características da espécie, posição dos órgãos, quantidade, local, tudo mais, a gente tem uma quantidade de cromossomos específico. Isso vai variar, então, mudou de espécie, varia a quantidade de cromossomos, tá? No caso da nossa espécie, nós temos um total de 46 cromossomos. Como eles estão em pares, nós temos 23 pares de cromossomos organizados, tá? A única célula que não tem, a gente chama essas células de células diploides, células que têm os cromossomos aos pares, tá? É diploide ou 2N. A única célula que não tem esses cromossomos organizados aos pares são as células sexuais, essas que são feitas para produzir um novo indivíduo. Essa não tem 46, tem só metade. Então, essa tem 23 cromossomos. Tá? Não estão organizados aos pares, estão em conjunto individual. Por que metade? Porque o pai produz uma célula sexual com metade, a mãe produz outra célula sexual com a metade. Juntando 23 da mãe e 23 do pai, nós temos um total de 46 cromossomos no indivíduo. Então, é importante justamente para conseguir produzir indivíduos com a mesma quantidade de cromossomos, tá? Quando a gente produz células sexuais só com a metade do número de cromossomos, a gente está garantindo que o filhote que vai ser produzido a partir disso seja produzido também com o número exato de cromossomo da espécie, porque assim ele vai manter as características da espécie, como posição de órgãos, funcionalidade e tudo mais. Então, o número cromossômico da espécie é mantido, fazendo então uma divisão celular que promove então só metade do DNA de um, metade do DNA de outro. O restante das células são todas diploides, tá? Fora as células sexuais, espermatozoide e o óvulo, as nossas outras células elas são diploides, ou seja, elas têm o total de cromossomos, no nosso caso 46. Nossas células sexuais 23. Como eu disse para vocês, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Nós temos então, por exemplo, o cavalo tem 64 células diploides. E a célula haploide, que é a célula com metade do número de cromossomos, ele tem então 32 células só, né?
E aí vai variar de espécie para espécie. A mosca, por exemplo, tem 8 no total, 4 nas sexuais. O pinheiro do Paraná, 24 no total, 12 nas sexuais. Então, o número cromossômico varia de espécie para espécie. Observem que a gente não é o que tem mais, a gente tem 46 cromossomos. Então, o número cromossômico não está ligado à funcionalidade, à inteligência, qualquer coisa do tipo, tá? Ele é só para manter as características da espécie mesmo, tá? O cavalo, o elefante, eles acabam tendo bem mais que a gente. Como eu estava falando para vocês, as cromátides, elas se organizam de 2 em 2. Então, as cromátides se organizam de 2 em 2, formando um cromossomo. Então, o DNA se enrola todinho e vira uma cromátide. As cromátides se unem e formam um cromossomo. Então, nós falamos que nós temos, no total, 46 cromossomos. Então, essa estrutura aí que vocês estão vendo, nós temos um total de 46 dessas estruturas aí, tá? Essas estruturas, elas são organizadas de acordo com a união dessas cromátides. Esse pontinho do meio a gente chama de centrômero, tá? As extremidades a gente chama de telômero. Então, quando o indivíduo ele chega mais perto quando esse centrômero ele chega mais perto do telômero, ele é um indicativo do fim da vida, tá? Sabe aqueles indivíduos que morrem que a gente chama de morte natural? O corpo simplesmente parou de funcionar? Então, estima-se que está ligado à aproximação do centrômero ao telômero, tá? No nosso caso, na espécie humana, nós nem chegamos a encostar mesmo, formar um braço único aqui entre o centrômero e o telômero, tá? Nosso tempo de vida ele é inferior a isso. Acontece nas plantas, nos vegetais. Acontece, então, que o centrômero e o telômero acabam se unindo e ficando só 2 braços. A gente chama essa posição do telômero de telocêntrico. Como eu disse para vocês, não acontece nos seres humanos, só em vegetais. Quando ele está exibindo o telômero, mas ele está o centrômero está muito próximo dele, a gente chama isso de posição acrocêntrica. Quando ele está quase no meio. Ô, professora, o telocêntrico é quando tem a união dos braços com o centro do cromossomo, né? Isso, o centrômero está unido com o telômero, com a extremidade dos braços. Ah, tá. Tá? Então, quando ele está deslocado do telômero ali acrocêntrico, quando ele está quase no meio, submetacêntrico, quando ele está bem certinho no meio, o centrômero então divide braços iguais para cada lado. Nós temos então o cromossomo metacêntrico, tá? Então, toda essa classificação é de acordo com a posição do centrômero. Posição, centrômero nas extremidades, telocêntrico. Mais próximo da extremidade, mas ainda deixando os braços separados ali, né, do centrômero e o telômero, acrocêntrico, quase no meio submetacêntrico, bem no meio metacêntrico. Então, o que eu estava falando para vocês. Cada cromossomo é composto por 2 cromátides unido por um centrômero. E esses cromossomos, eles se organizam aos pares. Então, a gente diz que os cromossomos que estão um do ladinho do outro, eles são cromossomos homólogos. Tá? Gente, eu preciso que vocês lembrem dessa definição no 3º bimestre ainda. Então, registrem, passa um xizinho, coloca de fluorescente bem lindo, tá? Então, cromossomos homólogos são cromossomos que estão pareados, um do lado do outro, tá? Esses cromossomos, eles têm o mesmo tamanho, também correspondem à mesma função, tá? Então, cromossomos homólogos são cromossomos que estão um ao lado do outro, pareadinho. Ok? Vão lembrar disso, Ok. por favor? Sim. Então, tá bom. Então, quando a gente tem os cromossomos de 2 em 2, o número total da espécie, a gente chama isso de célula diploide. Como eu falei para vocês, nosso número de cromossomos, nossa espécie, conta com 46 cromossomos. Então, a nossa célula diploide tem 46 cromossomos. Então, o nosso 2N, porque lembra que ela está organizada sempre de 2 em 2, né? Nosso 2N é 46. Observa que aqui o 2N dela é 4, porque né, só tem 4 cromossomos. 1, 2, 3, 4 aqui. Então, o 2N dela é 4. Agora, as nossas células sexuais, ela tem metade do 2N sempre.
Se o nosso 2N é 46, então a nossa célula sexual é 23. A gente dá um nome a essa célula sexual de célula haploide. Tá vendo? A célula haploide sempre tem metade do número da célula diploide. A função dela é sempre reprodução, né? Continuando, o que eu estava falando para vocês, ó, o número de cromossomos ele é diferente de espécie para espécie, né? Então, a nossa célula haploide, ela é sempre metade do número da célula diploide. Aqui, ó, as células somáticas são todas as células do corpo que não são sexuais. As células gaméticas são células sexuais. Então, ó, células somáticas, nós temos no ser humano, ó, 46, na mosca da fruta, 8, no pinheiro do Paraná, 24, no cavalo, 64, no milho, 20. Então, sempre metade do que tem, nas somáticas para formar a gamética. Assim a gente consegue manter o número cromossômico da espécie, tá? Ô, prof, a somática é haploide? Hã? A somática é haploide e a gameta é a diploide? Ao contrário, a somática ao é a contrário. diploide, com o número total de cromossomos, e a gamética é a haploide, com a metade do número de Tá. cromossomos. Certo? Ô, prof, pode voltar um slide, por favor, que eu quero ver uma coisa. Sim, lógico. Tá, era só isso. Obrigada. Assim que você já usar, aí você pode me avisa, tá? Não, já usei. Já usou? Então, tá bom. Vamos continuar. Pessoal, então, cada ser, ele tem um número cromossômico da espécie, né? Só que lá, vocês devem imaginar que ele não tá arrumadinho. Ele não tá organizado, tá? Ele não tá separadinho. Então, na verdade, dentro da nossa célula, os fragmentos de DNA estão assim, ó, desorganizados, tá? Então, quando você vai fazer um exame do cariótipo da espécie, esse cariótipo, então, ele é todo desorganizado assim, e aí precisa organizar. E vai organizar o ideograma. Então, o cariótipo é todo o conjunto de cromossomos da espécie, tá? Aqui, então, é o cariótipo da espécie humana. Se você contar, então, tem que ter 46 fragmentos desse cromossomo. E aí, isso tem que ser organizado assim, ó. Como isso vai ser organizado assim? A partir da união dos cromossomos de mesmo tamanho. Então, vocês podem observar que eles têm tamanhos de fragmentos diferentes. Então, tem que pegar esses fragmentos daqui, ó, e organizar de acordo com o tamanho. O cromossomo homólogo, ele tem exatamente o mesmo tamanho que o cromossomo, que o outro cromossomo, né? Então, para virar isso, é feito, então, uma junção através do computador. E aí, então, nós temos eles organizados dessa seguinte maneira. Observem que o único par que não tem correspondência, tem um par que não dá correspondência certa, que é o par masculino. Tá vendo ali, ó? O X e o Y não tem correspondência exata. Todos os outros têm o mesmo tamanho. O X e o Y têm tamanhos completamente diferentes. Ok? Pessoal, estão ouvindo? Sim. Então tá. Ó, vai cair o nosso Zoom e em seguida a gente retorna, tá bom? Para eu terminar isso? Combinado? Aham, Ok. combinado. Então tá. Ok. Beleza. Beleza, aí eu já começo a partir daqui. Vou interromper já aqui. Pessoal, até daqui a pouquinho.